Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês, olha que linda, meninas, essa cesta com morangos. Eu já dei uma adiantada aqui, tá? Pintei 2 moranguinhos, pintei umas folhas, deixei 2 folhas para pintar com vocês e vou pintar 2 morangos com vocês, a cesta e o chãozinho, tá bom? Primeiramente eu quero louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Deus por nos conceder mais um dia, né? Mais um dia de vitória, de trabalho, com saúde. Que Ele venha ser conosco nessa aula e abençoar você onde você estiver nesse momento. Receba o meu beijinho, o meu carinho, o meu obrigada por você estar aqui comigo. Tá bom, meninas? Então, para fazer o chãozinho, vamos começar com o chãozinho. Eu vou usar aqui marfim ou areia, tá? Ocre ouro e marrom, tá bom? Então, vamos pegar aqui o marfim. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor também. Ocre ouro e marrom. Meninas, esse desenho aqui, esse risco é para as iniciantes, tá bom? É um trabalho bem simples, fica bem bonito. E você que não sabe ou que sabe quer aprender do jeito que eu pinto, porque cada pessoa pinta de um jeito. E aí, essa é a minha maneira de pintar, do jeito que eu vou fazer aqui com vocês, ok? Então, para fazer o chãozinho, meninas, como é um espaço assim, aberto, né? Eu vou usar um pincel maior. Esse meu pincel aqui não tem numeração, mas eu acredito que é o número 10. E vou usar também um pituá grande para espalhar. Mas se você não tiver o pituá, não tem problema nenhum, tá? Dá para fazer com o seu pincelzinho que você está acostumada a trabalhar. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Olha, vou pegar aqui. Você pode usar ou marfim ou areia, uma cor clarinha, tá? Peguei aqui o meu marfim, ó. Encosto aqui no meu risco, embaixo, olha. Deposito a tinta, todinho bem certinho, perto do meu trabalho. E vou puxando, ó. Vem até aqui, perto, embaixo do morango e dou uma puxadinha aqui, ó. Certo? Aqui eu venho trazendo a tinta. Coloco, encosto e venho puxando. Se você não tem o pituá, você vem boleando o seu pincel e vem trazendo essa tinta, puxando ela para a ponta. Olha, vai boleando o pincel e vai trazendo essa tinta para a ponta, tá? Puxa bem. Se você tem o pituá, olha como que é mais fácil. Ele ajuda muito, muito, tá? Então, você pega, coloca a tinta no seu pituá e vem puxando, olha, boleando e puxando, até acabar a tinta do seu pincel. Vai ficar bem clarinho aqui na ponta. Vai boleando, vai puxando, tá? Coloca mais tinta se precisar e vai fazendo o mesmo processo. Vai trazendo aqui para beiradinha, para pontinha, puxando e boleando o seu pincel. Fica bem clarinho, olha. Até acabar toda a tinta do seu pincel. Você vem com outro pincel, pega mais tinta, encosta aqui no seu morango e vem puxando certinho em cima da linha, olha. Em cima do seu risco, perdão, tá? Aí, com o pituá pode ser o tamanho que você tiver. Eu prefiro aqui o grande porque o espaço é aberto, né? Então, ajuda, tá? Ó, vai boleando o pincel e puxando a sua tinta. Vai trazendo. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Ó, vai boleando, ela vai ficando bem fraquinha aqui na parte de baixo, tá? Bem fraquinha, olha. Boleia, puxa. E ela vai ficando assim, bem fraquinha, olha.
Onde você vê que tem tinta, vai dando uma esfregadinha. Certo? Então, aqui eu usei o marfim. Agora, com o ocre ouro, eu vou fazer o mesmo processo. Só que eu não vou levar até lá no finalzinho, vou levar até o meio. Olha, venho aqui, coloco o ocre, encosto no meu risco e já vou puxando, ó, com a mão leve, tá? Mão bem levinha, você já vai puxando, olha. Ele vai ficar até na metade, mais ou menos, do marfim, desse jeitinho. Aí você pega um pouquinho mais de tinta, encosta no risco, traz um pouquinho pra fora, né? E vem com o pituá e dá uma puxadinha. Olha, dá uma puxadinha. E assim nós vamos fazer até aqui embaixo do próximo morango. Coloca a tinta, puxa, dá uma puxadinha. Se você não tem o pituá, vou fazer com esse aqui para você ver como que dá certo também. Com o pincel que você tem na sua casa, você consegue fazer todos os trabalhos, ó. Você vai boleando o pincel e vai puxando, tá? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, a primeira fase. Olha que bonito que já tá. Eu nem fiz ainda a sexta, eu já tô apaixonada por ela. Achei bem bonito esse risco, eu agradeço. Eu esqueci o nome da amiga que mandou esse risco para mim lá no grupo, para o nosso próximo desafio, nosso segundo desafio. Obrigada, amiga, mas depois eu vou falar o nome de todas as amiguinhas e vou agradecer você ainda no final do vídeo, tá bom? Aqui, meninas, eu vou entrar com o marrom, o mesmo processo. Encosto o marrom, olha, desse jeitinho. Aqui o marrom, eu quero ele bem forte aqui perto da cesta e do meu morango. Mas eu não quero ele muito forte aqui para baixo. Então, o que eu faço? Eu deixo a minha mão bem leve e vou puxando bem carinhosamente, tá? Bem assim, ó. Eu vou trazendo ele de forma, vou espalhando ele de forma que ele vai aparecer as três cores, tá? Aqui, aqui e o marrom. Então, eu vou colocando bem encostadinho no meu risco. Olha, eu peguei a tinta de um lado só do meu pincel, encostei. Aqui perto da minha cesta, eu quero ele bem forte. Dei uma limpadinha no meu pincel. Agora eu venho puxando com a mão bem leve. Tá? Vai puxando, trazendo para cima das outras cores, mas com a mão bem levinha, tá bom? Agora aqui vamos terminar essa parte aqui, olha. Eu só pego tinta de um lado do pincel, tá bom? Venho aqui, ó, encosto aqui no meu morango. E aqui eu posso escurecer um pouquinho mais nessa curva, deixar ela um pouquinho mais escura, só esse pedacinho aqui, tá? Limpei o meu pincel no meu paninho e vou puxar. Boleando o pincel e puxando. Olha só, meninas. Que bonito que ficou. Deixa eu limpar de novo o meu pincel e dar mais uma puxadinha aqui. Deixa eu puxar com o pituá. Pra espalhar, pra não ficar marcado, tá? Então, pra não ficar marcado, aí você vem, dá uma esfregadinha com o seu pituá ou com o seu pincel normal, só pra tirar a marcação. E assim fica o chãozinho. Olha que bonito. Aqui, olha, eu ainda quero um pouquinho mais escuro. Esse cantinho aqui. Então, eu pego um pincel menor,
Pego um pouquinho de marrom, venho e vou escurecer esse cantinho aqui, entre a cesta e o morango, tá bom? Desse jeitinho aqui, olha. Pego, vou esfregando, puxando a tinta, boleando meu pincel. E aqui ficou um pouquinho mais escuro, tá? Olha que bonito. Então, aqui é o chãozinho. Agora, nós vamos para a folha, tá bom? Para fazer essa folhinha, meninas, eu vou usar verde pistache, verde oliva e branco. Então, vamos lá fazer nossa folhinha. Com o pincelzinho que você está acostumado a trabalhar aí na sua casa, você vai pegar aqui o verde oliva, tá? Ó, peguei aqui o verde oliva, vou fazer aqui a nervurinha. Venho aqui, marco o meio da minha folha, certo? Marquei aqui o meio da minha folha e vou puxar essa tinta pro meio. Olha, vou levando essa tinta, puxando ela pra ponta da folha, certo? Com verde oliva. Encosta bem aqui no moranguinho e puxa. Verde oliva. Coloquei a tinta, entrou bem na trama do tecido. Tá bem marcadinha. Puxei. Limpei o meu pincel. Venho com o verde pistache, lado contrário. Olha. Marquei, fiz a nervura e vou puxar com o verde pistache. Venho trazendo para a ponta. Acerta bem todos os cantinhos aqui da sua folha. Olha. Puxa bem, certifica de que está bem tampadinha todas as tramas do tecido. Não tô gostando desse pincel, vou trocar. Não foi com ele que eu fiz, não. Deixa eu ver se foi esse. Aqui, meninas, o lado que eu coloquei o verde oliva, eu venho com o branco. Não, minto, perdão. Venho com o verde pistache. Encontrando, olha. Coloco o verde pistache, pego a tinta de um lado só do pincel, ó. Venho com verde pistache e vou puxando para cima do verde oliva, desse jeitinho, tá? Puxo. Com um pincelzinho menor, você vem aqui e faz o cantinho, que tá bem encostado no morango. Olha, puxei com o verde pistache, certo? Esse outro lado aqui que está por baixo, eu venho aqui, olha, com o verde oliva. Coloco a tinta e puxo. 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 Agora, eu venho puxando, encontrando essa tinta com o verde pistache. Olha, desse jeitinho. Bem simples e fica bem bonita. Limpei aqui o meu pincel. Fui ali trocar de pincel, meninas, que não era o pincel que eu estava acostumada a trabalhar. Então, eu passei verde pistache, verde oliva, verde pistache e verde oliva, certo? Agora, onde eu passei o verde pistache, eu venho com branco. Peguei tinta de um lado só do meu pincel. Venho aqui, ó. Coloco o branco e puxo. Venho com o branco, colocando a luz e puxando, olha, desse jeitinho.
Agora eu vou trabalhar com essa tinta branca aqui nessa parte de luz. Puxa, puxa bem a tinta. Olha. Tá? Com calma, paciência. E ela vai ficando desse jeitinho. Dá mais uma puxadinha até você ver que tá bem uniforme. Certo? Pego a tinta branca. Venho aqui no meio, olha. Deposito a tinta branca. Desse jeitinho. E vou puxar, ó. Trazer para cima do verde oliva. Olha, venho trazendo, puxando bem certinho, venho puxando, tá? Limpei o meu pincel, agora eu vou trabalhar, misturar bem aqui essa tinta. Olha, venho puxando. Eu gosto que fica aqui no meio, bem marcadinho com o branco. Porque depois que ela seca, ela some um pouquinho, tá? Limpei o meu pincel. Volto com um pouquinho de verde oliva, ó. Fazendo agora o acabamento aqui da parte de baixo da sombra. Pego tinta e venho, olha, puxando. Pego tinta e venho puxando. Agora eu só dou uma puxadinha para misturar as cores. Para ficar bem bonita a nossa folha. Certo? Olha que bonita que fica. Aqui, se você desejar, você pode reforçar esse lado aqui, olha. Acerta, coloca um pouquinho mais de tinta e reforça. Puxa um pouquinho mais, puxando bem. Mistura bem as cores. E ela vai ficar bonita desse jeitinho aqui. Aí, com seu jeitinho aí, né? Com a sua mãozinha abençoada, você vai arrumando para ficar bem bonita, tá? Pode puxar um pouquinho. Se tiver muito marcado, você vem, puxa um pouquinho, tira a marcação, ó. E vai ficar linda desse jeito. Aqui você pega um pincel bem mais fino, né? Olha, peguei um pincel mais fino, venho aqui, encosto e puxo uma pontinha. Ela fica esse acabamento bonito aqui na sua folha, tá? Então, é isso. Vamos fazer mais uma. Se ficar muito longo, meninas, eu vou fazer a sexta no próximo vídeo, tá? Mas vai ser um atrás do outro. Vou fazer a outra folha aqui com vocês, que é essa aqui de baixo. Essa folhinha aqui de baixo é o mesmo processo, tá? Eu fiz todas as folhinhas iguais, da mesma cor, para você ter bastante base assim nesse tom de folha, para quando você quiser fazer outro trabalho, você pode usar esse tipo de folha. Depois nós vamos fazer outros arranjos com flores e folhas com outras cores, tá bom? Então aqui, olha, eu venho bem no meio, nervura, marquei, certo? Marquei a nervura, coloquei tinta e vou puxar. Aqui eu posso encostar bem pertinho da cesta, ó, e vou puxar, vou levando pra cima, ó, vou puxando essa tinta. Aqui é sombra, então eu tô colocando verde oliva, certo, meninas?
E do outro lado aqui, ó, a parte de baixo, verde oliva também. Encosto e puxo, coloco a tinta, encosto e puxo, tá? Aí eu venho puxando essa tinta para baixo, bem certinho. Vamos pôr essa folha aqui em cima dessa, encostadinha aqui no nosso morango e puxando, olha, descendo com essa tinta, desse jeitinho aqui. Lavei o meu pincel, venho com verde pistache, olha, encosto aqui. Com verde pistache, meninas, eu encosto aqui na nervura, olha, até aqui mais ou menos, no meio para cima, e vou puxando para cima do verde oliva, certo? Olha, vou puxando essa tinta. Dei uma limpadinha no meu pincel e vou puxar. Puxando bem para a tinta entrar bem na trama do tecido. Vai ficar bem bonito o nosso trabalho, né? Agora com o verde pistache eu venho aqui, ó, da parte de cima para baixo. Olha, coloco o verde e vou puxando. Verde pistache e vou puxando. Pego tinta, coloco o verde pistache e vou puxando até encostadinho aqui da cesta, tá? E ó, puxa bem a tinta, encontra com o verde oliva, ó. Depois a gente reforça as duas cores. Não tem problema de uma ficar mais escura que a outra. Uma mais clara, outra mais escura. Fica bonito também. Agora eu vou reforçar logo aqui, olha. Com o verde oliva aqui no meio. Que eu achei que faltou, tá? Então eu venho aqui, deixar essa aqui mais escura, que ela tá bem embaixo, né? Então ela fica um pouquinho mais escura. Limpei o meu pincel, agora eu venho com o branco. Com o branco, pego a tinta só de um lado do pincel, olha, tá? E venho aqui, colocando a luz. Encosto e puxo. Pego tinta, encosto e puxo, pego tinta e encosto e puxo. Agora eu vou trabalhar com essa tinta, puxar essa tinta. Olha, venho trazendo, trabalhando com o branco. Limpei o meu pincel, agora eu vou puxar, até tirar essa marcação toda, tá? Até ficar bem uniforme. Colocar um pouquinho mais aqui, a posição para mim aqui tá ruim. Colocar um pouquinho mais de branco aqui, deixa eu ver se tá aparecendo aí para você. Pouquinho mais de branco aqui na parte de cima, olha, e puxar. Limpei o meu pincel e só vou dar uma puxadinha, espalhar essa tinta. Desse jeitinho aqui. Venho ainda com um pouquinho do verde oliva. Coloco
Olha, aqui, e vou dar uma puxadinha para reforçar as cores. Você pode ir colocando tinta. Enquanto a tinta tá molhada, a gente pode ir puxando e trabalhando, que ela fica bonita. Ficou muito, quero menos. Então, você pode tirar, tá? Agora aqui do outro lado, o mesmo processo. Encosto a tinta branca aqui em cima do verde pistache, olha. E aí eu vou puxar a luz aqui pra cá, ó, pra cima, tá? Vou trazendo essa tinta pra cima do verde. Vem puxando. Depois a gente pode reforçar o verde oliva, se você achar necessário. E ela vai ficando desse jeitinho. Limpei o meu pincel. Venho aqui, pego o verde oliva, ó. Faço aqui a pontinha. E vou dar uma reforçada ainda aqui nesse verde oliva. Minha tinta tá um pouquinho dura, meninas. Olha. Dou uma puxadinha. E vou acertando. E ela vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Acertar aqui também. Pego um pincel fininho, apesar que aqui, ó, se eu puxar muito o biquinho dela, ela vai ficar em cima da outra, certo? Então, eu só vou acertar aqui mesmo e vou alongar um pouquinho o biquinho dessa aqui, ó. Olha que bonita que fica. Vou pegar aqui meu pincel, vou tirar um pouquinho do excesso do branco aqui. Dar uma esfregadinha, só para espalhar mais. Um pouquinho, só esse excesso do branco, tá? Enquanto tá molhado, a gente pode mexer à vontade, que ela fica do jeito que a gente quer. E aqui eu vou colocar um pouquinho do verde, porque eu achei que o branco entrou muito. Olha que bonita. Então, aqui nós fizemos 2 folhas. Olha só como que está o nosso trabalho. Fizemos 2 folhinhas, agora vamos fazer os moranguinhos. Então, meninas, eu falei que ia fazer os morangos, mas na verdade nós vamos fazer a cesta. Por quê? Porque o morango está em cima da cesta, então tem que ser o último a ser feito, tá? Para fazer essa cestinha, meninas, eu vou usar branco, siena natural, terra queimada e clareador, tá bom? Então, vamos lá, dar início aqui à nossa pintura da nossa cestinha. Com o siena natural, eu vou vir aqui, ó, pego aqui tinta, siena natural, encosto aqui nessa parte aqui do meu risco e, olha, encosto aqui no meu risco e vou puxando, tá? Até o meio, mais ou menos. Não vou levar até lá, fazer toda, não. Olha, puxei até aqui no meio, mais ou menos. Siena natural, encosto aqui no outro risquinho, certo? Encostei e vou puxar essa tinta aqui, ó. Vou deixar um espaço no meio dela sem tinta. Olha,
Estou puxando pro meio, tá vendo? Lavei o meu pincel, sequei, venho aqui com o clareador, ó, coloco o clareador aqui no meio, aí eu puxo. Eu vou molhar aqui essa parte do meio, clareador, tá? Venho com o clareador. Agora eu venho com o branco. Com o branco, pego um pouquinho de tinta, coloco aqui no meio, certo? E vou espalhar, olha, colocando a luz aqui no meio dessa trama da minha cestinha. Vou puxando, puxa bem, certo? Vai ficar linda a nossa cestinha, meninas. E aí eu venho com terra queimada. Deixa eu pegar um pincel menor para ver se para mim fica melhor. Venho com terra queimada. Olha, peguei um pouquinho de terra queimada. Venho aqui, ó, encosto e vou puxar, não tampando totalmente a tinta que está embaixo, o siena, tá? Bem pouquinho, pego um pouquinho a tinta, encosto e vou puxar. Olha. Nossa, agora que eu tô vendo que esse meu terra queimada aqui está com brilho. Está com glitter. Agora já foi. Olha, então vai ficar assim, desse jeitinho. Eu posso pegar aqui um pouquinho do meu terra queimada e vir aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo, bem pouquinho. Limpei, tá? Puxei. E eu achei que faltou um branquinho ainda aqui. Deixa eu limpar bem meu pincel. E vou colocar um pouquinho mais de branco aqui no meio, que eu achei que faltou uma luzinha ainda aqui no meio. Então, eu venho, coloco um pouquinho mais de branco e puxo a minha luz. Desse jeitinho. Certo? Também achei que ficou muito escuro, que eu teria que ter colocado um pouquinho mais de siena. Então, vamos lá tudo novamente. Venho aqui, encosto o meu siena, ó, e vou puxar até o meio. Na verdade, não faltou siena, eu coloquei muito terra queimada. Terra queimada é bem pouquinho, senão ela é escura, ela é muito forte, né? Olha, encostei, estou puxando. Siena natural. Limpei o meu pincel. Venho com o clareador aqui no meio, ó. Onde eu vou colocar o branco, eu venho, dou uma molhadinha com o clareador, certo? Agora eu venho com o branco. Coloco aqui o branco, olha, e vou puxar a luz. Vou colocar um pouquinho mais de branco. Puxando aqui a luz, puxando bem, mão leve. Limpei o meu pincel. Vou pegar aqui um pouquinho do terra queimada. Aqui mesmo, olha, encostei e vou puxar bem pouquinho agora, porque eu não quero ela muito escura.
Coloquei um pouquinho de terra queimada do outro lado e vou puxar. Pouquinho de terra queimada e venho aqui em cima, olha. Aqui em cima e aqui embaixo. Olha, já ficou mais clara, certo? Ficou mais clara, mas eu achei que faltou o siena. Então, vamos puxar um pouquinho mais de siena. Vamos fazendo aqui até ficar do jeitinho que a gente quer. Pode ir mexendo enquanto a sua tinta tá molhada. Você pode ir mexendo que ela vai ficar bacana. Vou vir aqui, ó, um pouquinho mais de siena também. Eu achei que aqui ficou muito branco. Então, vou colocar uma isquinha de siena e puxar. Olha, bacana. Depois a gente pode reforçar a luz, tá? Quando tiver mais seco. Desse jeitinho, nós vamos fazer em todas as áreas da nossa cestinha. Encostei aqui, venho com o siena natural. Se você não tem siena, pode ser ocre. Olha, coloquei o siena, estou puxando bem essa tinta. Do outro lado, a mesma coisa, encosto e vou levar essa tinta para o meio da trama da minha cesta. Deixo o meio sem tinta. Limpei o meu pincel, venho com o meu clareador aqui no meio, olha. Onde vai entrar o branco, eu passo um pouquinho de clareador, certo? E agora eu venho com o branco. Pego o branco, olha, faço assim um risquinho e vou puxando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mão leve. Aqui que você determina a luz da sua peça. Coloquei o branco, certo? Venho com um pouquinho de terra queimada. Encosto aqui o terra queimada. E dou uma puxadinha. Não precisa colocar muito, tá, meninas? Eu exagerei ali, não gostei não. Mas consertei também. Vai limpando o seu pincel no paninho para tirar o excesso. Se você vê que tem muita tinta, essa minha tinta tá com um brilho, eu não vi, não percebi, eu não anotei, na verdade, que toda tinta que eu coloco brilho, eu escrevo, e essa aqui eu não escrevi. Então, ela ficou... Peguei ela, mas ela tá com glitter. Olha. Puxa, vem puxando com mão leve. Se você achar que fica muito escura, depois a gente pode reforçar a luz da peça, tá? Peguei um pouquinho mais de terra queimada e venho aqui em cima, olha. Com a mão bem levinha. E na parte de baixo também. Limpei o meu pincel e vamos para outra parte. Igualzinho. Siena. Siena natural. Puxando para o meio. Ó. Puxa bem a tinta. Do outro lado, a mesma coisa.
encostei e puxei. Pincelzinho bem aparadinho. Dependendo do tamanho da sua peça, você troca de pincel. Se for uma peça grande, pincel maior, uma peça menor, pincel pequeno, tá? Limpei o meu pincel. Venho com clareador. Ó, coloco aqui no meio e vou puxar. Clareador, puxando, certo? Limpei o meu pincel, venho com o branco. Deposito o branco e vem assim, ó, pra lá e pra cá. Mão leve e vai puxando. Dei uma limpadinha no pincel. Puxando. Agora eu venho com o terra. Tirar o excesso, porque eu quero pouquinho, ó. Dou uma puxadinha. Terra queimada. Peguei mais um pouquinho de terra queimada, encostei e vou puxar. Certo? Aí você vê se você fala assim, ah, ficou muito escura. Você vem com um pouquinho mais de siena e puxa, olha. Depois a gente pode mexer no branco e reforçar só a luz. Olha só. E vai ficando desse jeitinho aqui essa cesta. Agora eu pego o terra. Venho aqui na parte de cima, ó, um pouquinho de terra queimada e aqui na parte de baixo. Um pouquinho de terra queimada. Se quiser reforçar, fica a seu gosto, tá? Depois a gente só reforça também a luz. Olha que bonita que tá ficando. Então, eu vou fazer essa aqui, o mesmo processo dessa e volto aqui com vocês, tá bom? Olha que linda que tá ficando a nossa cesta, meninas. Aqui, esse pedacinho, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar o siena, vamos encostar aqui no risquinho e puxar pro meio. Olha. Siena, tá? E vamos levar até a pontinha, puxando assim, desse jeitinho. Se você precisar pegar mais tinta, você não coloca a tinta aqui no meio, você coloca a tinta aqui e vai puxando. Olha, tá? Vai puxando desse jeitinho aqui. Acerta bem certinho e vai puxando. Limpei o meu pincel, peguei o clareador, venho aqui, ó, na pontinha dela com o clareador e vou puxando pro meio, certo? Limpei o meu pincel, venho com o branco aqui, ó, nessa parte aqui, venho com o branco e vou trazer o branco pro meio, encontrando com o siena. Limpei o meu pincel e vou puxar desse jeitinho aqui, tá? Vai puxando branquinho, intercalando com o siena. Acerta bem.
Colocar um pouquinho mais de branco aqui, porque o branco da folha tá aqui, né? Então, ó, e vou puxando o branco. Puxei o branco, limpei o meu pincel, venho com o terra queimada, pouquinho, encosto, ó, e puxo. Terra queimada, encosto e puxo. Bem certinho. Um pouquinho mais, vou acertar aqui e vou acertar aqui embaixo. Olha que lindeza, meninas. Limpei bem o meu pincel, vou dar mais agora só uma acertada aqui, intercalar bem as tintas uma na outra. Mão leve, puxando bem pouquinho, tá? Aqui eu posso puxar um pouquinho mais, mas com a mão bem levinha, tá? Que depois nós podemos reforçar o branco normalmente. Aqui já começa tudo novamente, tudo igual. Encosta o siena, certo? Encosta o siena, puxa até o meio. Do outro lado, a mesma coisa. Encosta a siena e puxa até o meio. Ó. Bem certinho. Limpa o pincel. Vem com o clareador. Coloca aqui no meio. Puxa. Clareador. Puxa. Vem com o branco. Coloca o branco aqui no meio e vai para lá e para cá, olha. Puxando, puxando, puxando. Para lá e para cá. Então, passamos o branquinho, agora nós vamos vir com o terra queimada. Toda vez que eu tô fazendo vídeo acontece alguma coisa. Batem no portão, me chamam. Oh, Jesus. Não sei se eu me perdi aqui, meninas. Mas é isso aí, ó. Terra. Um pouquinho de terra puxando, tá? Essa tinta tá com glitter, oh Jesus. Mas acho que vai ficar bonito no final, né? Resultado com brilhinho. Tem um glitter grande aqui que eu quero tirar, não tô conseguindo. Olha. Puxando aqui o terra. Certo? Olha que bonita, meninas. Que lindinha. Espero que vocês gostem. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha se você estiver gostando dessa aula. Ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Estou muito corrida ultimamente. Estou participando de várias feiras. Essa semana mesmo estou indo para Campo Grande. Uma mega feira, gente. Nossa, eu tô tão feliz. Ai, eu tô aqui preparando os meus panos, os meus trabalhos para levar. Tô bem corrida, por isso que eu tô sumida, peço desculpa. E aí, mês que vem tem outra feira, outro mês tem outra feira. E assim, Deus tem honrado o meu trabalho, tem me abençoado. Eu sou muito grata a Deus e a todas vocês que estão aqui comigo, tá? Muito obrigada. Para quem gosta do meu trabalho, que o Senhor continue te abençoando. Então, meninas, essa parte aqui e essa vai ser iguaizinhas, tá? Essa e essa. Essa parte aqui vai ser igual a essa. Então, eu vou terminar com vocês essa parte aqui. Agora entra aqui o clareador. Ó.
Agora entra aqui o clareador, certo? Agora entra aqui o branco, ó, coloca o branco aqui no meio e vem fazendo o vai e vem. Mão leve, vem fazendo o vai e vem. Espalhando bem. Se colocar muito branco, você depois tem... pode colocar as outras tintas, né? Até ficar do jeito que você quer. Pode deixar uma mais clara que a outra, o meio mais iluminado. Vou colocar aqui um pouquinho mais de siena, só porque eu achei que o branco invadiu muito, tá? Então, olha só. Eu trabalho com papelzinho higiênico na minha mão, meninas, porque eu fico limpando o meu pincel com o papelzinho. Aqui eu venho com terra, olha, puxando um pouquinho, terra queimada, certo? Do outro lado a mesma coisa, terra queimada, puxando um pouquinho. E aqui na parte de cima, ó, vou acertar passando um pouquinho de terra queimada em cima e um pouquinho embaixo. Linda, né? Ai, que show! Então eu vou fazer essa parte aqui que é igualzinha a essa e volto fazendo essa com vocês que é igual a essa, tá bom? Então voltando aqui, olha, fiz essa, agora vamos para essa que é igual essa primeira aqui, tá? Vamos vir aqui com o siena, encosta aqui com o siena e puxa. Sempre que for pegar tinta, encosta e puxa. Não coloca a tinta aqui no meio do trabalho, tá? Encosta, olha, e vem puxando. Vem varrendo o seu pincel. Encosta aqui e vem puxando. Até aqui mais ou menos. Eu vou varrendo, varrendo, trazendo a tinta. Certo? Limpei o meu pincel, venho com o meu clareador aqui na ponta, ó. Aqui na ponta, venho com clareador. Limpei o meu pincel, venho com o branco, encosta e puxa. Bem certinho. Encostou e puxou. Limpei o meu pincel, agora eu venho puxando o branco, intercalando as cores. Olha. Tá? Aqui eu venho com terra, olha, marco. Marquei e puxei. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, porque essa aqui ficou... Essa trama, ela ficou grande, né? Ela ficou maior que as outras. Então, eu vou puxar um pouquinho mais o terra. Limpei o meu pincel. Com a mão bem leve. Só estou puxando. Venho aqui, vou marcar um pouquinho mais. E definir a parte de cima. E aqui a parte de baixo. Limpei o meu pincel. E vou só acertar. Olha que linda! Tá, agora, meninas, essa parte aqui todinha é igual à primeira, tá? Então, eu vou fazer essa parte todinha aqui é igual a essa. Começa com siena, ó, puxa,
até o meio, tá? Coloca a tinta e puxa até o meio. Outro lado, coloca a tinta e puxa até o meio, bem certinho. Olha, limpei o meu pincel, venho com clareador aqui no meio, passo o clareador, vou umedecer a parte aqui do meio. Agora eu venho com o branco, coloquei o branco, certo? E vou vir pra lá e pra cá, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mão leve. Coloquei a luz. Puxar um pouquinho mais. Agora eu venho com terra. Coloco terra queimada aqui na ponta. E puxo o outro lado. E puxo. Desse jeitinho aqui, eu vou fazer todas essas tramas dessa carreira, tá? Puxar aqui um pouquinho mais. Olha. Venho com um pouquinho de terra só acertando, definindo em cima e embaixo. Esse relevinho que fica aqui é o brilho, viu, meninas? Que essa tinta, ela tá com glitter e eu não sabia. Olha só, tá ficando desse jeito. Então, desse jeitinho aqui, eu vou fazer essas aqui. Todas essas aqui. E volto com vocês aqui. Olha, meninas, como tá ficando linda a nossa cesta. Então, agora, nós vamos começar. Vou fazer uma aqui com vocês. Depois, vocês vão fazer, já sabem aí, né? Fazer a de vocês e eu vou terminar a nossa cestinha. Essa aqui vai começar com o branco. Tá vendo que essa aqui começou com o marrom? Aqui vamos começar com o branco, tá? Vai terminar, na verdade, com o branco. Então, aqui vem o siena. Ó, coloquei o siena e vou puxar. Coloquei siena e vou puxar. Levar pra ponta, lá pro meio e pra ponta. Vai puxando, só tinta. Faltou tinta? Vem aqui, encosta e puxa, ó. Encosta e puxa, tá? Então, aqui eu venho com o siena. Siena natural. Limpei, lavei meu pincel, sequei bem. Venho com o clareador aqui na pontinha, ó. Puxando pra cima do siena. Clareador, tá? Agora eu venho com o branco. Olha, encostei aqui o branco, certo? E vou puxar pra cima do siena. Ó, puxando, mão leve. Puxando aqui pra cima do siena. Limpei o meu pincel, venho com terra. Peguei um pouquinho de terra queimada. Encosto e puxo. Ó. Encosto e puxo. Limpei o meu pincel. Puxar um pouquinho mais, que essa trama aqui é grande.
certo? Vem aqui, ó, vou dar uma reforçadinha bem aqui, somente com o terra queimada. Leve puxadinha. Limpei o meu pincel e só vou fazer aqui o retoque, olha. Deixa eu virar aqui. Tinta pra cima. Vem bem levezinha a mão. Tinta pra baixo. Bem levezinha a mão. Desse jeitinho, tá? Então, agora eu vou terminar a cesta, porque já tem 1 hora de vídeo. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo do restante, né? Siena, clareador, branco e terra, dos dois lados. Siena, puxando, clareador, siena puxando, branco e terra. Aqui nós começamos com branco, aqui nós vamos começar igualzinho a primeira, tá bom? Então, desse jeitinho, eu vou terminar aqui as minhas e volto com vocês lá no finalzinho pra gente fazer o retoque final da nossa cestinha. Então, meninas, terminei aqui as 2 últimas partes que eu fiz junto com vocês, certo? Agora, com um pincel bem pequeno, bem fino, bem aparadinho, você vai pegar a sua tinta branca, ó. Em toda essa divisa aqui do terra queimada, nós vamos colocar uma luzinha, igual como eu fiz aqui nas outras partes, tá bom? Então, você vem aqui, ó, aperta, encosta e vai puxando. Só uma luzinha. Em todas as divisórias, você vai fazer isso. Encostou, puxou e fez uma divisóriazinha. Aqui a última. Encostou, puxou, pegar tinta. Ó, faz uma divisóriazinha. Então, essa aqui é uma das maneiras que eu pinto as minhas cestas, tá? Nós vamos fazer outra cesta, que é outro modelo depois, que é totalmente diferente dessa. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele ficou muito longo. Vou voltando fazendo com vocês o morango, tá bom? Espero muito que você goste e que o Senhor te abençoe. Um beijinho super carinhoso no seu coração. Eu vou deixar esse risco para você no meu Face, no meu grupo, Bonequinhas da Sandra, e em todos os grupos que eu participo, tá bom, meninas? Beijo!